Nós já estamos em contato com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, para repercutir esse momento importante. Professor, muito boa noite novamente, bom ter o senhor aqui com a gente. O que significa essa manutenção de Joe Biden na corrida eleitoral? E queria pedir também que o senhor fizesse uma avaliação para a gente, porque havia toda uma expectativa sobre essa coletiva de imprensa, se ela aumentaria de alguma forma a tensão nesse momento, nessa semana já tão tensa para Joe Biden, ou se ela ajudaria ali a acalmar os ânimos dos eleitores e também dos membros do partido do presidente. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Foi um tiro no pé? Foi uma atitude certeira nesse momento? Boa noite. É muito interessante essa entrevista, porque veja só, a coletiva que o presidente convocou, que era para falar de algo extremamente importante, que é o aniversário da OTAN, o novo papel da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização de defesa, e o foco foi completamente outro. Foi uma questão interna, uma questão de eleição americana, a abordagem, se ele continuaria ou não no páreo, e ele deixou muito claro, foi categórico, de que ele vai continuar essa candidatura, ele será candidato à sua reeleição. Esse é o primeiro passo que nos traz aí uma questão de grande surpresa, já que, como a gente sabe, ele tem passado por muitos percalços, muitas dificuldades nesta campanha eleitoral, muito mais até do que algumas semanas atrás. E outro fator surpreendente, aí eu acho até mais do que tudo que eu disse aqui, é a vitalidade, a clareza, toda a questão cognitiva que ele mostrou nessa entrevista. As respostas claras, questões complexas, das mais variadas que foram apresentadas. A continuidade da candidatura continua sendo uma surpresa, mesmo com essa vitalidade, porque, como a gente sabe, ela foi, nesta entrevista de hoje, demonstrada, infelizmente, em muitas outras situações, até mesmo hoje, durante o dia, em colocações que ele fez durante a reunião, né, da OTAN, nós tivemos a demonstração de que ele ainda tem desafios nessa questão, né, de vitalidade, de demonstração de capacidade física para a continuidade da sua candidatura. E um aspecto que é importante também é que ninguém está relacionando essas dificuldades com a idade. Existem outras personalidades públicas, políticos ou não, até com idade mais avançada, em plenas condições, ou com menos idade do que ele, ainda numa situação mais debilitada. Mas ele, claramente, na entrevista de hoje, ele trouxe um voto de confiança, ele trouxe uma demonstração ainda de força, mas o que a gente receia, e provavelmente seja verdade, é que são em algumas situações que ele tem a condição dessa vitalidade, mas não em tantas outras que ele vai ter que enfrentar durante a campanha e principalmente durante mais 4 anos na presidência dos Estados Unidos. Professor, uma boa noite. Falando dessa vitalidade, acompanhando a imprensa americana e a imprensa mais democrata, ele falou sobre vários assuntos, mas há vários momentos eles citam o fato que ele erra o nome de Kamala Harris, ele cita Trump, ao invés de falar Kamala Harris, ele fala vice-presidente Trump, ela está preparada. Citam também o fato que ele estava com um bloquinho anotado o nome dos jornalistas, algo que não é usual nas entrevistas coletivas de presidente. Muito se diz porque ele poderia parecer confuso ao tentar selecionar os jornalistas a dar a entrevista. Citaram em vários momentos sobre as perguntas firmes sobre a condição de Biden. Ou seja, o presidente Biden vai ter que lidar até o fim da eleição com esse fogo amigo, digamos assim, até daqueles que são partidários a ele vão questionar. Ele tem força para aguentar isso? Pois é, ele passa por uma situação, e até em outros momentos da entrevista, além dos que você mencionou, a gente verifica isso. Ele sabe que ele tem um desafio dentro do próprio partido. Durante a entrevista, a gente percebe que ele fez colocações para deixar claro que ele não tem oponentes dentro do partido. Isso não é comum em um candidato nessa fase da campanha. Essa fase da campanha, a partir do momento que já se consolidaria uma candidatura,
que não é o caso da dele, por conta das discussões que tem, ele estaria tentando bater, criticar Donald Trump. Ele fez isso durante a entrevista, fez várias críticas ao seu oponente, mas ele fez também colocações sobre personalidades ou candidatos, até mesmo da Kamala Harris. Ele a elogiou, mas em alguns aspectos chegou a dizer que ela não teria condições de ser presidente. Depois ele voltou, foi atrás. Mas a gente percebe que ele está passando por pressões dentro do próprio partido. E como ele tem esse momento de fragilidade física que está desgastando a sua candidatura, que fez com que ele tivesse perda de votos, principalmente em relação ao último debate, que foi desastroso, o que a gente percebe ali é que ele tem uma oposição dentro do partido e que ele teve até que mesmo que desqualificar outros possíveis candidatos, dizendo que muito dinheiro foi investido na campanha dele, muitos esforços, e de que os outros oponentes não estão em condições de disputar com ele. Mas o ponto é que tem gente se aproveitando da situação, provavelmente a própria Kamala Harris, ele foi elegante ao falar dela, e outros, né? A gente sabe que tem aí algumas candidaturas correndo também, como o governador da Califórnia e alguns outros governadores e até mesmo senadores. Ele tem problemas dentro do partido, muito claro, então ele está enfrentando dois oponentes. Os outros candidatos que estão tentando se aproveitar da sua situação e Donald Trump, que já não é fácil de enfrentar. Como a gente sabe, é um candidato muito assertivo e que conta com muitos votos. Professor, é um momento da campanha muito interessante, muito desafiador para Joe Biden, porque não importa qual discurso ele esteja tendo sobre qualquer assunto que seja, o discurso vai importar menos do que a forma como ele se porta enquanto faz o discurso, né? O que importa mais nesse momento é como ele aparenta estar, como ele faz o eleitor e os membros do partido se sentirem, do que de fato o que ele diz sobre assuntos importantes para os americanos, né? Com certeza. A gente percebe que ele até tentou pincelar um pouco de realizações que ele está fazendo e promessas, né? Então a gente tem duas questões principais que causaram muitas críticas à gestão dele. Fora essa questão, digamos assim, de fragilidade que ele atravessa, essas confusões mentais, colocações equivocadas, às vezes esquecendo no meio da frase sobre o que estava falando, além dessas fragilidades propriamente, ele também tentou bater ali em alguns problemas. São dois principais. Um é a questão da política externa, né, a desocupação atabalhoada do Afeganistão, os Estados Unidos ocupando por menos o país. Ele tomou a decisão certa na desocupação, mas a forma como foi feita realmente causou muita má impressão na sua gestão. E esses conflitos eternos entre Israel e palestinos, não somente em questão ao Hamas, que ele não só não consegue endereçar o conflito específico do Hamas, mas também não construiu uma sinalização de resolução da questão palestina, que é muito importante, a guerra da Ucrânia, o que achar da China, que tem apoiado a Rússia. Então, essas questões desgastam muito em termos internacionais. Em termos domésticos, ele mencionou a questão da inflação, porque, na verdade, não é só a questão da subida dos preços, é que os alimentos, eles estão também com os preços extremamente elevados. Então, mesmo os Estados Unidos crescendo e com uma taxa de desemprego extremamente baixa, entre 3,5% e 4%, não é, que os economistas, inclusive, chamam de pleno emprego, mesmo com dados positivos, ele é muito criticado na economia por conta da elevação dos preços dos alimentos, que prejudicam os mais pobres, como a gente sabe. Então, ele tem fragilidades, tentou bater, mas ele não conseguiu fugir muito da agenda que era principalmente relacionada à sua condição e, como vocês mencionaram, aos surgimentos de candidatos que vão aproveitar-se da situação dentro do Partido Democrata, tentando emplacar suas candidaturas, já que no momento das prévias não tinham conseguido.
Professor, quero agradecer demais a sua participação, por ter ficado aqui com a gente para analisar essa coletiva que se perdurou aí por cerca de quase uma hora. Obrigado pela participação, uma ótima noite e até uma próxima. Um ótimo final de semana.